Autoridade de Antiguidades de Israel. Descobriram os restos mortais de um animal de 1500 anos. Antiga igreja bizantina, nos arredores de Jerusalém. Uau, olha só isso. Ah, está começando a ganhar vida. Isso é inacreditável. Meu cérebro está explodindo. Agora mesmo. Parece que foi escrito há pouco tempo. Horrors atrás. Sim, realmente, durante séculos, os historiadores acreditaram que cada palavra que Jesus proferiu já estava no Nazit, preservado. Mas ao longo da costa norte do Mar da Galileia, arqueólogos fizeram uma descoberta que contesta completamente essa crença. Sob os restos de um vasto edifício bizantino, complexo da igreja que abrange quase meio dúnam, algo extraordinário, escondido. Enterrado há mais de 1500 anos. Anos foram palavras que Jesus teria dito ter, falado em particular com Peter. Palavras nunca, registrado em qualquer evangelho, selado sob camadas de lama, e tempo dentro de uma igreja esquecida, construída pelos primeiros seguidores de Cristo. Essa descoberta tem ressurgiu finalmente. E a mensagem que preservado pode redefinir um dos mais momentos cruciais na história cristã. O mosaico sob a lama, no margem norte do Mar da Galileia, perto do ponto onde o Rio Jordão flui para o lago. E uma pequena equipe usada. Os arqueólogos iniciaram uma escavação que, em breve, tudo mudaria. No início, à primeira vista, o local parecia sem vida. A costa estava tranquila, e o chão estava enterrado sob espessas camadas de lama, à esquerda, atrasado por séculos de inundações. Anteriormente, pesquisas haviam descartado a área como impossível trabalhar com eles. Mas esta equipe acreditava-se que a terra escondia algo. Durante gerações, os pescadores locais tinham falou-se de pedras esculpidas que apareceram quando o nível da água baixou. Curioso sobre essas histórias, os arqueólogos decidiram aprofundar a escavação. Começou no auge do verão. O ar estava impregnado com o cheiro de argila molhada. E, saldo logo, lentamente e cuidadosamente, os upãos rasparam em uma superfície. Suas ferramentas cortando através. Terra compactada. Dia após dia, eles não encontraram nada além de lama, quinchás e fragmentos de cerâmica quebrada. Progresso. A sensação era de lentidão e incerteza. Então, pensa de não soltar-se então, na quinta manhã. Tudo mudou. Uma espátula atingiu algo. Suave e sólido. O som era mais nítido do que pedra comum. A equipe fez uma pausa e alargou cuidadosamente a trincheira limpando a área manualmente. Logo, uma fina linha de pequenas telhas emergiram de debaixo do lodo. No início, as cores eram opacas, quase invisível. Mas à medida que a água lavava, ao remover a sujeira, as cores ganharam vida. Nas próximas 2 semanas, os arqueólogos trabalhou metodicamente, revelando mais de a estrutura seção por seção. O que surgiu foi de tirar o fôlego. Paredes de pedra espessas, nitidamente definidas. Cantos. E na extremidade leste, câmara curva. Isso não era simples. Prédio. Era uma característica vista apenas em igrejas antigas, escondidas sob a lama, durante séculos, à espera de ser encontrado. De acordo com as anotações de campo da equipe, a área descoberta estendia-se por quase 1,5 dúnam. Grande o suficiente para comportar centenas de pessoas. Isso claramente não era uma capela pequena. Era uma igreja bizantina, em tamanho real. Quando os conservadores começaram a lavar delicadamente o chão, o espaço parecia vivo. Sob a terra jazia um mosaico, em condição notável. Seus padrões eram nítido, com as cores ainda vivas, intocado pelos séculos acima deles. Perto do centro. Letras gregas, tênues lentamente. Apareceu.
um especialista em idiomas. Leia atentamente a inscrição em voz alta, palavra por palavra, até que o significado se tornasse inconfundível. Pedro, chefe dos apóstolos e detentor das chaves do céu. Seguiu-se o silêncio. Essas palavras não eram mera decoração. Eles eram uma declaração ousada, embutida em o próprio coração da igreja. As letras estavam nítidas, o rejunte intacto e a superfície excepcionalmente bem preservada. Alguns membros da equipe sugeriram: o quarto pode ter sido intencionalmente selado para protegê-lo. Outros insistiram: cautela, insistindo que apenas mais. Os testes poderiam confirmar essas teorias. Ainda assim, um fato era inegável. Este mosaico foi colocado com tinta transparente. Intenção: conforme o sol se punha no horizonte, a equipe cobriu cuidadosamente o chão para proteja-o da exposição. Ao longe, o lago cintilava silenciosamente. A luz que se esvaía. Naquela noite, eles saíram do local sabendo que haviam descoberto muito mais do que uma ruína esquecida, de acordo com suas anotações. O Mônico. A pergunta persistia na mente de todos. O quê? A que história pertencia este mosaico? E a que história pertencia este mosaico? Que tipo de cidade a rodeava? Para encontrar a resposta, disseram... Mas eles teriam que viagem de volta através da história para um lugar frequentemente mencionado nas escrituras, mas ausente de mapas modernos. Uma cidade dos evangelhos. Uma vez foi mencionada e depois perdida. A mensagem dentro do mosaico parecia ser apontar para um único nome, um que ecoou nas escrituras por séculos. Segundo os evangelhos. Cidade natal de Peter, Andrew e Philip. Foi aqui que Jesus chamou os seus pela primeira vez, discípulos, e realizou muitos dos seus primeiros milagres. E ainda assim, em algum lugar, entre a história e o tempo, a cidade desapareceu. Após o primeiro século, o nome desapareceu lentamente de todos os conhecidos. Registro. Inundações remodelaram o norte, margem do Mar da Galileia, deslocando linha costeira e apagando o lugar onde a cidade outrora existira. O local que testemunharam os primórdios da fé foi gradualmente engolida pela terra e memória. No século IV, início, peregrinos cristãos tentaram encontrar Bethsaida mais uma vez. Eles viajaram ao longo de a costa da Galileia, guiada apenas por histórias transmitidas através das gerações, apontando para lugares onde eles acreditavam Jesus havia caminhado. Alguns escolheram o caminho errado. Colinas. Outros construíram pequenos santuários, na esperança de que tivessem encontrado o lugar certo. Mas nenhuma descoberta jamais perdurou. E nenhuma. As provas sempre permaneceram. Com o passar dos séculos, a cidade desapareceu. De memória. Tornando-se menos um destino e mais um mistério. Era sagrado. Sombra escondida sob a lama-lei. Terreno instável. No século XIX, os estudiosos renovaram a busca. Mas, munidos de mapas, cadernos e paz, 2 locais logo se tornaram o foco do debate. Um deles foi em Telpants, um monte elevado a quase 2 km do litoral. Outro era Elaraj, um plano baixo e plano, perto da margem da água. Cada local tinha seus apoiadores e suas próprias evidências. No entanto, nenhum dos dois conseguiu provar conclusivamente o seu caso. Etel revelou forte idade do bronze. Permanece, mas pouco que seja claramente, pertencia à época de Jesus. Elaraj, por outro lado, produziu cerâmica da época romana e vestígios de mosaico, pisos, mas as constantes inundações fizeram. Escavações sérias são difíceis. A discussão se estendeu por gerações. Pesquisas do início do século XX sugeriram que ambos os lugares escondiam antigos. Permanecem. Mas as descobertas foram dispersas e incompletas. Betha permaneceu perdida. Uma cidade conhecida por todo leitor dos evangelhos. Ainda assim, visto por ninguém. Isso começou a mudar em 2016. Uma equipe internacional retornou a Elaraj com tecnologia moderna e um objetivo único: resolver a questão de uma vez por todas, através da análise do solo.
E por meio de imagens magnéticas, eles detectaram formas densas sob a superfície, sinais de muros, estradas e fundações enterradas. À medida que a escavação avançava, cerâmica, surgiram vidro e moedas, todas datando de volta ao primeiro século. Dentro, meses, estruturas começaram a surgir do lama. Para alguns arqueólogos, as camadas contou uma história clara, não de um pequeno detalhe. Posto avançado, mas de uma pesca próspera, vila que se encaixava perfeitamente dentro do mundo descrito nos evangelhos. Para Udici, pela primeira vez, evidências arqueológicas e as escrituras pareciam estar em consonância. Bethsaida, a cidade que os evangelhos haviam perdido, estava lentamente retornando ao mundo, e a terra se preparava para revelar muito mais do que apenas seus edifícios. A igreja sob a linha costeira. À medida que a equipe escavava mais fundo, esperava descobrir apenas fragmentos de uma antiga vila. Uma parede quebrada aqui, alguns cacos de cerâmica ali, talvez parte de uma estrada antiga. O que emergiu, porém, foi algo muito mais significativo. O contorno de uma grande igreja cristã primitiva da era bizantina começou a tomar forma sob o solo. Cada dia trazia uma nova clareza. O que a princípio parecia uma pequena parede isolada, revelou-se parte de uma série de salas interligadas. Círculos de pedra mostraram-se como bases de colunas, ainda firmemente fixadas onde haviam estado séculos atrás. Ao final da terceira semana, a equipe descobriu uma câmara curva na extremidade leste da estrutura, o local exato onde um altar teria se erguido em uma antiga igreja. Naquele momento, não havia mais dúvidas. Aquilo não era uma casa, nem um armazém. Era uma igreja. Seu tamanho surpreendeu a todos. O piso se estendia muito além do que era típico para pequenas capelas de aldeia na região. A planta era simétrica e cuidadosamente planejada, e o acabamento era de qualidade excepcional. Quando os restauradores limparam o piso, mosaicos emergiram, formados por minúsculas pedras vermelhas, azuis e brancas, dispostas em padrões precisos. Conforme a luz do sol incidia sobre eles, as cores pareciam ganhar vida. Era claramente mais do que um modesto espaço de oração local. Alguns arqueólogos acreditavam que ela havia sido projetada para receber um grande número de visitantes. E à medida que as escavações prosseguiam, a história se aprofundava ainda mais. Sob os alicerces da igreja, jaziam camadas mais antigas que datavam do primeiro século. Ali, a equipe encontrou anzóis, pesos de rede e cerâmica doméstica simples, as ferramentas cotidianas das famílias que viviam às margens do lago. Essas descobertas indicavam a existência de uma comunidade pesqueira ativa muito antes da construção da igreja. Os construtores, ao que tudo indicava, haviam escolhido aquele local deliberadamente, e não por acaso. E à medida que os relatos escritos eram estudados, juntamente com as evidências físicas, um panorama muito mais amplo começou a surgir. Um peregrino do século VIII, chamado Willy Bald, escreveu certa vez sobre uma igreja dos apóstolos perto do Mar da Galileia. Segundo seu relato, ela ficava exatamente no local onde outrora estiveram as casas de Pedro e André. Por muitos anos, os estudiosos ignoraram suas palavras, descartando-as como lenda em vez de história. Aqui, porém, o sítio arqueológico de El Hajj correspondia à sua descrição de maneiras impressionantes. As escavações revelaram quartos de hóspedes para viajantes, partes de um balneário e um grande pátio onde os visitantes podiam se reunir. De acordo com os relatórios de campo, esta foi a situação mais próxima que alguém já havia encontrado de um relato escrito e evidências físicas tão claramente alinhados. Nessa altura, a equipe percebeu que estava desenterrando uma história contada em camadas. Primeiro, surgiu uma vila de pescadores da época romana. Mais tarde, uma comunidade cristã construiu um santuário diretamente sobre ela. A decisão fazia sentido. Os primeiros cristãos frequentemente construíam edifícios sagrados sobre locais que desejavam honrar e preservar. Alguns arqueólogos acreditavam que esta igreja havia sido erguida para proteger a memória dos próprios apóstolos. Outros, porém, recomendavam cautela, insistindo que mais evidências eram necessárias antes de se chegar a tais conclusões. Ainda assim, todos concordaram em uma coisa. Este local não foi escolhido por acaso. Uma pergunta permanecia sem resposta. Por que aquele local exato havia sido escolhido com tanto cuidado? A resposta, eles logo descobririam, estava sob seus pés. Uma mensagem esculpida em pedra e escondida no próprio centro do piso.
uma inscrição que falaria através dos séculos. A inscrição ficava bem no centro do salão principal da igreja, um espaço conhecido como nave, a ampla área onde os fiéis se reuniam e ficavam de pé. No chão, havia uma borda circular feita de pequenos azulejos coloridos, que circundavam um painel plano com o texto. Os restauradores trabalharam lenta e cuidadosamente, usando pincéis macios e água para limpar a superfície. Aos poucos, as letras reapareceram. À medida que as palavras se tornavam visíveis, a equipe formou um semicírculo ao redor do mosaico, enquanto um especialista em língua grega lia a inscrição em voz alta, com calma e firmeza. Inicialmente, a mensagem seguia um padrão familiar. Era uma dedicatória padrão, atribuindo a construção a um homem chamado Constantino e descrevendo-o como um servo de Cristo. Esse tipo de redação é comum em mosaicos de igrejas daquele período. Então, o significado mudou. A inscrição homenageava Pedro como o chefe dos apóstolos e o portador das chaves. Todos reconheceram a referência. Ela ecoava uma passagem conhecida do Evangelho de Mateus. Mas a frase final deixou a sala em silêncio. O texto falava das chaves das esferas celestes. A frase soava incomum, até mesmo perturbadora. Segundo os epigrafistas presentes, essa formulação não aparece em nenhum manuscrito bíblico conhecido. Os linguistas da equipe observaram que a expressão refletia uma ideia muito mais antiga, que descrevia o céu não como um único lugar, mas como uma série de reinos sobrepostos. Por um instante, ninguém disse nada. A pedra sob seus pés havia preservado uma mensagem inesperada. Em discussões posteriores, alguns estudiosos sugeriram que a formulação incomum poderia refletir uma expressão aramaica antiga usada pelos primeiros crentes ao falar sobre a autoridade de Deus. Eles fizeram questão de enfatizar que isso era apenas uma teoria, não uma conclusão definitiva. A frase, disseram eles, pode ter entrado no grego por meio da pregação local muito antes de ser escrita em pedra. A equipe retornou ao mosaico e estudou as letras mais atentamente. A escultura era precisa, as linhas eram nítidas, os ângulos perfeitos. Não havia correções, nem espaçamento irregular, e todas as letras estavam na mesma altura. Não se tratava de um trabalho apressado de um artesão de aldeia. Parecia um texto destinado a transmitir significado e autoridade. De acordo com as anotações de campo, a inscrição estava tão bem preservada que o piso deve ter sido protegido desde os primórdios da sua existência. Isso poderia explicar o pouco desgaste na superfície. Outros alertaram que somente testes laboratoriais poderiam determinar por quanto tempo o mosaico permaneceu exposto antes de ser enterrado. Interpretar a mensagem provou ser muito mais difícil. Se a frase preservasse um ditado local, então o mosaico poderia conter um eco de um ensinamento que nunca chegou aos evangelhos escritos. Alguns membros da equipe sentiram uma onda de entusiasmo. Outros, um certo desconforto. Alguns admitiram em particular que tal ideia provocaria reações fortes de diversos lados. Em reuniões posteriores, os diretores do projeto escolheram suas palavras com cuidado. Disseram que a inscrição expandia o conhecimento da língua, mas não chegaram a afirmar que alterava as escrituras. Mesmo sem conclusões definitivas, o impacto foi imediato. O local deixou de ser apenas uma igreja intrigante e tornou-se um lugar com potencial para reformular os debates sobre o papel de Pedro e sobre como os primeiros cristãos se lembravam das palavras de Jesus. As letras não pareciam meramente decorativas. Pareciam intencionais, como uma mensagem inscrita no chão para ser vista no futuro. Para entender por que tal declaração estaria escondida ali, os pesquisadores voltaram sua atenção para as pessoas que construíram o santuário e para a fé que guiava suas mãos. Uma fé que se lembrava de onde as palavras foram proferidas. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fiéis não dependiam de mapas ou guias escritos para localizar lugares sagrados. Eles confiavam na memória. Igrejas eram construídas onde, segundo as histórias, momentos sagrados haviam ocorrido. Santuários surgiram sobre cavernas, poços e colinas, onde as pessoas acreditavam que Jesus ou seus seguidores haviam estado. Isso não era superstição. Era uma maneira deliberada de preservar a memória e as pedras. Os construtores dessas primeiras igrejas não se viam como inventores. Eles se viam como guardiões de algo já conhecido. Em toda a Terra Santa, essa abordagem moldou a paisagem da fé. A Igreja da Natividade em Belém foi construída sobre uma gruta que se acredita marcar o local de nascimento de Cristo. A Igreja da Santa Céfila, em Jerusalém,
ergueu-se sobre a colina onde se acredita que ele tenha sido crucificado e sepultado. Em Nazaré, a igreja da Enunciação homenageava o local onde se diz que o anjo falou com Maria. Nenhum desses locais foi escolhido ao acaso. Foram selecionados por gerações que ainda carregavam memórias vivas, transmitidas por famílias, viajantes e comunidades locais. A igreja de Elorad parece seguir o mesmo padrão. Seus construtores escolheram um terreno que gerações anteriores já haviam marcado como sagrado. A estrutura incluía quartos de hóspedes, um batistério e um amplo espaço central para culto. De acordo com os relatórios de escavação, essas características são típicas de locais de peregrinação, projetados para acolher viajantes em busca de oração ou cura. Cada aspecto do edifício apontava para a memória. Nada em seu projeto sugeria expressão pessoal ou invenção criativa. O objetivo era a preservação. Alguns arqueólogos acreditam que o local representa uma tentativa de manter viva uma memória transmitida oralmente. O terreno sob a basílica pode ter sido associado a momentos do próprio ministério de Jesus. Nesse sentido, a construção funcionou como uma declaração. Ali, as palavras outrora ecoaram. Os construtores não estavam protegendo uma ideia abstrata, mas uma voz que acreditavam ter falado naquele mesmo solo. Visto dessa forma, Pedro era mais do que um discípulo lembrado em pedra. Ele era o guardião de uma promessa que se acreditava ter sido feita diretamente por Cristo. O mosaico no chão, que o nomeia como o chefe dos apóstolos, pode não ter sido uma simples decoração. Pode ter servido como uma lembrança silenciosa de uma conversa que os primeiros crentes nunca quiseram esquecer. Alguns estudiosos permanecem cautelosos. Eles argumentam que, sem registros escritos, a certeza absoluta é impossível. Mesmo assim, eles concordam que a combinação de arquitetura, inscrição e localização aponta para uma preservação deliberada. As pessoas que construíram esta igreja não estavam inventando história. Estavam transmitindo algo. E de acordo com estudos recentes, o que preservaram pode não ter sido apenas um título ou um nome. Podem ter sido as próprias palavras que Jesus disse a Pedro. Quando os epigrafistas limparam o anel externo do mosaico, letras tênues emergiram, que ninguém havia notado antes. E com elas, o significado mudou completamente. As chaves, o reino e as palavras ocultas. A fase final da limpeza começou como um procedimento de rotina. Os conservadores fotografaram o piso de mosaico sob luz normal, documentando cada detalhe visível. Em seguida, a equipe técnica utilizou imagens infravermelhas para escanear a superfície em busca de vestígios muito sutis para serem vistos a olho nu. De acordo com o registro de campo, o escaneamento revelou algo inesperado. Um fino anel de texto circundava a inscrição principal. Estava bastante desgastado, quase invisível após séculos de exposição e soterramento. Mas sob luz infravermelha, marcas que antes pareciam manchas começaram a se separar, revelando letras. A sala ficou em silêncio. Um epigrafista traçou cuidadosamente o tênue anel em uma mesa digitalizadora, enquanto um segundo especialista lia as letras que surgiam em voz alta. Partes do texto estavam faltando, mas o suficiente sobreviveu para reconstruir a frase com segurança. Após várias revisões, a equipe anotou a leitura proposta em seu caderno. Dizia: "Ele lhe disse, guarde a minha casa, porque vou preparar os céus." As palavras não correspondiam a nenhum versículo bíblico conhecido. O tom era surpreendentemente pessoal. Soava como um discurso direto, não como doutrina formal. Os tradutores examinaram a gramática atentamente e notaram algo incomum. O ritmo não se assemelhava à escrita grega posterior. Em vez disso, fluía como uma forma mais antiga de fala. Vários estudiosos presentes na chamada sugeriram que a frase se encaixava na estrutura de expressões aramaicas antigas. Eles propuseram que poderia ser uma memória local, preservada oralmente e posteriormente traduzida para o grego quando o mosaico foi criado. Tiveram o cuidado de ressaltar que se tratava de uma hipótese, não de uma conclusão definitiva. Outros pediram cautela, enfatizando a necessidade de mais testes e revisão por pares. Ainda assim, um detalhe chamou a atenção de todos. A estrutura da frase ecoava Mateus 16, 19, onde Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Mas aqui, a redação parecia dar continuidade ao momento com duas instruções claras. Guarda a minha casa. Vou preparar os céus. Se a reconstrução for precisa, a primeira ordem aponta diretamente para a responsabilidade de Pedro na terra.
transformando o mosaico de mera decoração em um fragmento preservado de palavras lembradas. A leitura soa como uma incumbência de proteger a comunidade de fiéis. O primeiro verso fala da responsabilidade na terra, enquanto o segundo sugere que Cristo prepara os reinos celestiais enquanto Pedro vigia na terra. Alguns estudiosos interpretaram essa combinação como uma implicação de uma obra compartilhada, que une o céu e a terra por meio da confiança e do dever. O impacto emocional na equipe foi imediato. Alguns ficaram atônitos. Outros se preocuparam com a forma como tais palavras poderiam ser recebidas fora do sítio arqueológico. Segundo relatos, os diretores do projeto escolheram suas palavras com cuidado. Descreveram a inscrição como uma antiga tradição local que preserva uma forma expandida de uma promessa conhecida. Não a chamaram de nova escritura e não a apresentaram como uma conclusão definitiva. Mesmo assim, as implicações foram impactantes. Se a inscrição realmente refletir um antigo provérbio lembrado na Galileia, então o mosaico pode ser o primeiro artefato arqueológico a preservar uma fala direta de Jesus para Pedro. Alguns especialistas acreditam que isso redefine completamente o papel de Pedro. Ele não é apenas um porteiro que liga e desliga. Ele se torna um administrador encarregado de guardar a casa da fé enquanto Cristo completa sua obra no céu. A equipe selou novamente o piso para protegê-lo e enviou imagens para revisores externos. Em poucos dias, a notícia se espalhou para além da escavação. À medida que a notícia se espalhava, os debates reacendiam-se em seminários, universidades e púlpitos. O que essas palavras significavam para tudo o que o cristianismo havia ensinado sobre Pedro, o apóstolo que nunca perdeu as chaves? Por quase 2000 anos, a questão da autoridade de Pedro moldou e dividiu o mundo cristão. Ramos inteiros da fé foram construídos em torno da compreensão de seu papel. Para alguns, Pedro era o próprio alicerce da igreja, escolhido para liderar e levar adiante a missão. Para outros, ele era um entre iguais, um símbolo de fé em vez de comando. O debate sobre as chaves tornou-se uma das discussões mais longas da história cristã. Com o tempo, as divisões só se aprofundaram. As igrejas do Oriente e do Ocidente discordavam sobre a intenção de Cristo. No Ocidente, a primazia de Pedro passou a estar ligada à liderança e à sucessão, eventualmente formando a base do papado. No Oriente, seu papel era compreendido como espiritual, e não político, um primeiro entre iguais, não um governante. Mais tarde, durante a Reforma Protestante, os pensadores protestantes interpretaram a mesma passagem de uma nova maneira. Eles ensinaram que as chaves não representavam a autoridade de um homem, mas um símbolo compartilhado da fé, aberto a todos os crentes. Contudo, nenhuma dessas interpretações conseguiu apagar o que os arqueólogos descobriram sob o solo da Galileia. A inscrição em El Araj não foi escrita em Roma nem encomendada por imperadores. Foi colocada por fiéis locais, esculpida em pedra séculos antes de concílios, cismas ou reformas da igreja sequer existirem. Naquele momento inicial, Pedro foi honrado exatamente como os evangelhos o descrevem: chefe dos apóstolos, portador das chaves, guardião daquilo que Cristo começou. Segundo as primeiras traduções, a formulação carregava um peso que parecia tanto pessoal quanto cósmico. Não retratava Pedro como um governante sobre as pessoas, mas como um guardião do equilíbrio, um administrador da fé na terra, enquanto Cristo preparava os reinos celestiais. Para os teólogos, isso mudou a perspectiva. Sugeria que os primeiros cristãos perto da Galileia viam o chamado de Pedro não como poder, mas como serviço. Até mesmo os críticos que questionavam o significado oculto concordavam em um ponto: o mosaico não podia mais ser descartado como mera lenda. Era algo físico, era local e era antigo, uma voz preservada desde os primeiros séculos da fé. No fim, a descoberta forçou um acerto de contas silencioso. A igreja de El Araj não havia preservado uma doutrina, havia preservado uma memória. E por meio dessa memória, a história de Pedro retornou ao ponto de partida, às margens onde tudo começou. Hoje, a questão não é mais apenas o que foi encontrado, mas o que isso significa para aqueles que creem. Essa mensagem tinha o propósito de reformular a fé ou simplesmente de nos lembrar de suas raízes? O que você acha que essa descoberta revela sobre o verdadeiro papel de Pedro? Ele deveria liderar ou proteger?
Compartilhe suas ideias abaixo e deixe o mundo saber o que você acredita que as chaves realmente representam.